Contra Rider Podcast. Mas você começou então com seus pais antes? Isso, você tava com seus pais e aí... Eu acho que, na verdade, quando eu comecei a trabalhar... Porque eu sempre também ia pra me comer o cachorro-quente, né? Do evento. Sim. Lá. E é mais pra quebrar um galho. Pra quebrar um galho e ajudar. Porque chegou... Acho que assim, na verdade, a empresa do pai, ela sempre foi diferente do que a Roca fez, o caminho que a Roca tomou de entregar um projeto mais personalizado, ter a operação, ter a coisa... A empresa do pai sempre foi muito mais locadora. Então ela locava o equipamento e entregava, fazia banda, fazia as coisas. Então assim, era muito mais... Monta, tá tudo certo. Funcionou, valeu. Tchau, vai embora. Então o processo era outro. Então o Henrique é muito mais para ajudar, quebrar um galho, fazer alguma coisa. Eu acho que quando ele começou a vir... né, porra, tô precisando ganhar um dinheirinho aí no final de semana. Sim. Porra, cola aí, vem aí apertar uns botões, piscar umas lampadinhas. Porque... eu comecei, na verdade, assim, desde moleque eu ia nos eventos e ajudava, enfim. E quando... Só que o que aconteceu é que na época que eu tava em idade de trabalhar ali mesmo já, foi mais ou menos a época que você saiu, né, com a iluminação. Então eu fiquei muito tempo ajudando o pai na parte ali de iluminação, né, que ele ficou com uma parte ainda fazendo, né, os eventos menores de iluminação. Só que a verdade é que o pai sempre gostou de montar palco, né? Assim, ele gostava o negócio dele negócio bruto. Era um bruto. E assim, cara, eu não gostava de fazer força, né? Eu meio besta de falar, mas tipo... eu gostava... Não que tenha mudado. Não que tenha mudado. Cara, eu sempre fui nerdão, assim. Eu gostava de ir lá, mexer na mesa e tal. E... Cara, eu fiquei muito tempo com o pai, assim, fazendo esses eventos e quebrando ali esse galho, né? Na parte da iluminação. Mas, como você falou, era muito mais locadora, tinha muito pouca operação, não tinha abertura para eu fazer o que eu gosto. Sim. E assim, na época o pai já estava diminuindo, já estava assim, ele não estava mais querendo aumentar a empresa, então estava cada vez diminuindo mais. E, né, como a jornada deles não foi muito fácil ali, né? Eles não queriam de jeito nenhum que eu continuasse no ramo de show, assim, ninguém me apoiava. Tipo assim, e eu fui, né, tipo, meio que desincentivado com razão, assim, pela história deles, enfim, pelo que eles passaram, né, a não seguir, né, nessa área. E eu quase consegui fugir, né? Porque eu fiz engenharia, né, na época. Foi deixando eles felizes. Na verdade, eu vou cortar, porque só pra galera entender a proporção disso nós somos em 4 irmãos. Tá. Eu sou o mais velho, daí tem o Thiago, o Saulo e o Henrique. O único que trabalhava com o negócio era eu. Todos eles fora. E o Henrique estava indo, né, na área da engenharia, estava saindo também. Sim. E na época, assim, eu fiz vestibular, né, de engenharia. Fiz engenharia na Federal. Fiz 4 anos de engenharia. Aí eu tava para me formar, assim, ia começar meu TCC, cara. E aí foi uma época só que eu sempre fiz, né? Que você falou, precisava ganhar uma grana e tal. Então, na verdade, eu fazia faculdade, fazia o estágio e final de semana eu ia lá, fazia os freelas pro Rodrigo, ajudava meu pai. E aí, na época que eu comecei a fazer os freelas na Liqui, que era uma casa de show aqui, fazia na Duque lá também, que era uma outra casa, e fazia os freelas com o Rodrigo, as operações. E isso eu fui levando, né? Até que chegou uma hora que, cara, foi bem na época que as coisas explodiram ali, que eu comecei a trabalhar com o Vitor Ruiz Animela, foi os primeiros artistas que me chamaram, né, para trabalhar, que eu atendi, que foi, na verdade, um evento que eu tava fazendo pela Roca. E aí o produtor deles falou, pô, cara, teu trabalho é muito legal e tal, tô precisando de alguém, acho que você é a pessoa certa. E eu comecei, e aí as coisas começaram a se encaixar. E na Roca também, a parte do projeto começou a bombar mais, ficar mais forte. E começou a surgir mais oportunidades, assim, né? E aí foi bem nesse momento que eu falei, cara, eu não vou conseguir seguir com tudo. Falei, eu vou ser um engenheiro, se eu tentar, né, fazer tudo, eu vou ser um engenheiro muito ruim ou um iluminador muito ruim. Eu não vou conseguir fazer tudo. Então eu vou parar um pouco a faculdade. Agora eu não lembro qual ano que foi. Ele trancou a faculdade por um ano que já virou... Então... 72. Fiquei pensando naquele meme. Os seus pais pensando, não, agora vai. Sabe aquele o Galvão Bueno narrando o... Não perde mais. Hoje não. Hoje sim. Aí eu pensei nisso. Depois você falou, agora vai. Não vai. Mas é louco isso, cara. Assim. Porque assim, a gente tava... Nesse mesmo processo, quando a gente começou a fazer as casas de show,
eu tinha também, a gente chegou a botar acho que 12 funcionários, sei lá, 14, sei lá. Aí, cara, e a galera assim, eles queriam ir montar o evento, entregar e, mano, ninguém queria ficar no evento. Não sumiu. Aí o Henrique veio, entre aspas... O ficar é operar, né? Ficar no Fazendo evento é ali operar, fazer a operação, atender fazer... ali, Porque a gente começou a fazer essa área de música eletrônica e naquela época os DJs não viajavam com iluminador. Isso daí foi uma coisa que a gente também, que a Roca implantou no mercado de certa maneira, né? Que a gente criou essa necessidade, porque ninguém viajava. E vinha DJ internacional. Os gringos vinham. Os gringos vinham, sem mano, ninguém. e sem equipe. Então, assim, eu precisava ter os operadores. Então, eu operava, né? Muitas das vezes eu operava. Mas daí, pô, o Henrique também... Pô, o Henrique gostava, começava a fazer um trabalho legal. Ele começou a fazer mais. Então, as casas de show Alico era um clube que, mano, tinha todo lá... Que é o quarta, quinta, sexta. Tocava direto, cara. Abria direto. Abria e a gente tinha... Sábado, pelo menos, né? A gente tinha lá dentro da Liga, foi um piloto que a gente fez um projeto que, mano, foi loucura. A gente botou equipamento fixo, tinha uma locação mensal com a casa. E a gente tinha que todo mês mudar o projeto da casa. Todo mês a gente tinha que fazer um desenho de luz novo. Mudar tudo. Cara, era desesperador, velho. Então, assim, mudava a cabine de lugar, mudava coisa, mudava o conceito. E a gente cara, chegava lá final do mês e a equipe toda lá desmontava tudo, revisava. Era bom porque já revisava equipamento. Já tinha que revisar mesmo, já tinha que fazer o negócio. Mas, cara, a gente fazia isso. Então, aí tinha a Duke, que era um outro clubezinho menor, que a gente também atendia. E o Henrique começou a operar isso. E nessa época era que mesa? A gente usava a Volites, eu acho. Eu acho que eu cheguei a usar Pilot algumas vezes, mas na época já era Volites. Já era Pérola. Era Pérola e depois a gente começou com a Tiger Touch. Mas mudava o mapa, então você tinha que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Não era igual a Pérola, sim. Não era... Não. Tinha que fazer toda a reprogramação. Programava tudo do zero. Caraca. Era outro... Era isso. Na verdade, eu passei muito tempo operando a Pérola. Bastante tempo. E a transição, na verdade, que a gente fez foi Pérola, a gente continuou nos sistemas da Volites, foi para Tiger Touch, né, o sistema Titan. Isso. A gente passou para ROG, e só depois que a gente passou para terminou na MA. Isso tudo foi no período de uns... Quantos anos? Entre 6 meses e 10 anos, qualquer coisa. Então, assim, a trajetória foi mais ou menos essa. Então, quando começou esse negócio do Henrique fazer e tal, e, cara, nessa época, quando a gente... Daí, em 2014 foi a época... Pegou agora, foi 2014 que eu tranquei a faculdade. Foi 2014 que... Então, foi 2014 que a gente parou. Contra Rider Podcast.